Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. E claro, nós estamos aqui em quarentena e já deixo a recomendação para você, lavar sempre as mãos, tentar evitar aglomerações, manter a saúde em ordem, a higiene pessoal principalmente, tomar todos os cuidados para que a gente, é claro, nessa prevenção, não venha a se infectar com o coronavírus aí. Dessa forma, nós vamos dar uma continuidade ao nosso tema anterior, ao tema que nós falamos sobre ele no começo da semana, a respeito do deixar ir. Então, nós criamos uma série de vídeos e esses vídeos têm como a proposta, através do Ho'oponopono, a gente entender essa questão do nosso apego a determinadas situações que nos prejudica e, claro, não nos permite seguir em frente. Então, hoje nós vamos dar continuidade nesse tema. E para falar sobre isso, você se lembra no vídeo anterior que nós falamos que tudo é uma questão de ciclos, Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Só que abrir um ciclo é muito fácil, É muito simples. Porém, fechar um determinado ciclo, entender que algumas coisas já se foram, já passou, nós temos um grau de dificuldade. E hoje precisa entender, trazer para a consciência isso primeiro. Esse é o primeiro aspecto do entendimento maior. Quando você traz alguma coisa para a consciência, para você poder se libertar daquilo. Então, a primeira coisa é entender, que, por exemplo, quando nós estamos falando sobre relacionamentos, algo que nós temos um determinado vínculo, sugere que nós tivemos, nesse processo todo, alegrias. Então, se for relacionamento, alegrias. Se for num trabalho, nós tivemos processo de alegria. Se foi em relação a um familiar, nós tivemos relações de alegria. Então a alegria é presente nisso tudo. Sem contar que tem amor, tem esperança por dias melhores, tem um fruto de planejamento. Enfim, tem várias situações que nós criamos vínculos. Então nos fortalece com determinadas pessoas, locais, situações, acontecimentos. A gente fica ligado naquilo. Bom, de repente a gente tem que cortar alguns vínculos, E não é o que nós queremos. É o que eu falei anteriormente, nós somos pegos de surpresa. Então, de repente, nem tudo estava indo tão bem. Para nós, talvez nós fechamos os olhos para alguns acontecimentos, alguns sinais que são tão importantes. Nós temos essa característica, a característica de deixar para depois. Não precisa resolver agora, resolve depois. E cada vez que eu vou fazendo tudo isso, as coisas vão se avolumando, muitas vezes sem eu perceber. E culmina então nesse rompimento, Seja no relacionamento ou em qualquer outra área. Então, no final, eu tenho alguns medos. Os meus medos do inesperado. O que vai acontecer agora? Como que eu vou ficar? Como que essa situação toda vai me atingir? Então tem esse impacto total em você. E aí, a gente entende o seguinte, por vezes, situações que acontecem com a gente começa a perceber a dimensão e o quanto nós deixamos algumas coisas passar. E a gente acaba se culpando com tudo isso. Então hoje, eu quero estabelecer aqui 3 pontos chaves para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema do deixar ir. E lembrar, que deixar ir é um processo. Não dá para eu simplesmente, amanhã eu vou deixar ir. É igual, por exemplo, alguém que morre na sua vida. Quando você entra em luto, não é possível, Inclusive, até chega pessoas no meu WhatsApp e falam assim, Dr. Paulo, eu quero tirar essa tristeza de dentro de mim, porque eu perdi uma pessoa querida. Então,
Tirar essa tristeza de dentro de mim é algo que não dá para fazer assim em 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês. Tristeza é parte integral daquele momento. Não é possível, né? Eu chegar num funeral rindo. Então, a gente precisa acolher algumas emoções e entender elas. Senão, é claro, a gente vai querer ser sobre-humano, né? E não somos. Nós somos humanos, nós vamos sentir aquela tristeza, a perda. Eu diria que quando nós entramos nesse processo de deixar ir, basicamente nós estamos no luto. Inclusive tem um CD que eu fiz que chama Luto, né? E eu acredito que seja um dos poucos CDs que existem no Brasil a respeito do tema, porque ninguém quer falar sobre isso, né? O tema do luto é um tabu. E nele tem algumas referências e algumas questões que precisam ser trabalhadas, ponto por ponto. E é uma anatomia o luto, né? Você vê lá várias coisas acontecendo uma após a outra. A gente tem esse caminho a percorrer. Não tão diferente do deixar ir. É quase como se fosse um processo de luto. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para entender, né? Entender também que na vida a gente não pode se negar tudo como uma forma preventiva. Tem situações na nossa vida que, se eu estiver aberto, eu vou participar da existência. Se eu me fechar, eu não participo. Então, a vida nos leva a provar situações, a tocar, a iniciar, a nos arriscar. A vida nos proporciona tudo isso. E a gente tem que mergulhar nesse processo, né? A gente não pode se enganar e acreditar que eu posso viver sem isso. Não, eu tenho que empreender-me na vida, viver, né? Não me bloquear. E, dessa forma, eu preciso me abrir para continuar vivendo. O deixar ir, ele é uma coisa tão positiva, porque a partir do momento que você se abre, você cria oportunidades novas. A partir do momento que você se fecha, você não segue em frente. E quando não segue em frente, a gente muitas vezes nem sabe por quê que nós estamos bloqueados, parados, impedidos, a felicidade não vem, as coisas boas não vêm. Mas eu estou com um processo de restrição, né? Eu não quero viver, eu não quero experimentar, arriscar novamente, estou bloqueado. Então, vamos entender o processo todo, até chegar no momento de eu desbloquear. Como a gente tem alguns passos, a primeira coisa que acontece com a gente é a negação. Até anotei aqui, porque é muito forte esse processo de negação. É negar a realidade, é um tipo de um mecanismo de defesa. Quando acontece alguma coisa com você, seja algo que lhe pegou assim de surpresa, por exemplo, no relacionamento, você nega aquilo. Não é possível. Não é possível isso estar acontecendo. Né? Talvez você até tenha uma margem de consciência que isso poderia vir a acontecer. Mas a negação, ela chega num impacto muito grande. É como se fosse uma pessoa que morre, né? Você não quer aceitar que morreu. Aqui é a mesma coisa, eu não quero aceitar que acabou. Essa é a verdade. Quando eu não aceito que acabou, aí tudo se torna difícil. Mas tem um tempo para a gente amadurecer isso e tem algumas coisas que a gente pode fazer para entender. Por exemplo, acabou. Doutor Paulo, acabou. Quer dizer, basicamente entra em caixa uma palavra aí. Tudo mudou. Essa é a verdade. Tudo mudou. E mudou. Mudou sentimentos, mudou tanta coisa. E a gente vai ter que se abrir para entender isso. Então, nessa negação, a primeira coisa que a gente tem que entender é falar a nós mesmos. Tudo mudou. Muita coisa mudou. E eu tenho que agora me encaminhar com essas mudanças. Eu tenho que estar lado a lado com ela. Eu tenho que me adaptar. Essa é a realidade. O poder da adaptação que nós temos que ter agora é fundamental. Senão nós vamos sofrer cada vez mais. Então, primeiro, eu preciso parar de fazer o mesmo que eu venho fazendo. Se eu venho fazendo a mesma coisa, eu não consigo me adaptar. Então preciso mudar minha rotina depois que tudo isso aconteceu. Não ficar negando fervorosamente. Aconteceu, acabou. Seja no relacionamento, acabou. Seja no teu emprego, acabou o emprego. Seja alguém que passou você para trás, acabou, já foi. Então essa é a primeira coisa. E eu preciso mudar.
Tem pessoas que muitas vezes a negação é tão grande que começa, né, a mandar mensagens para o outro, porque ela não acredita que finalizou o processo, que alguma coisa mudou. Ela quer voltar lá atrás, ela quer começar os passos de novo, sem nenhum tipo de mudança, inclusive, né? É mais ou menos assim, sabe quando você tem um relacionamento, a pessoa fala assim, vamos nos dar um tempo? As pessoas dão um tempo entre si, só que não fazem nada para mudar. Então, quando voltam, depois do tempo estabelecido, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Então, obviamente, o resultado vai ser o mesmo. Então, hoje, para o segundo, pensa nisso. O processo de negação não vai ajudar. O que vai ajudar é você se conscientizar de que mudou e eu preciso me adaptar. Eu preciso agora fazer coisas que eu não fazia. Isso é muito claro, né? Eu preciso aprender algumas coisas que até então eu não entendia. Esse é o fundamento da negação. O segundo, né, o segundo ponto dentro da negação é que eu preciso muitas vezes soltar. Mas soltar o que está aqui dentro. E os meus sentimentos. Eu preciso chorar. Tem muita gente que fala assim, doutor Paulo, eu estou com o choro engasgado aqui. Chore. Põe para fora. Sabe? A gente precisa entender que essas emoções não podem ficar retidas dentro de nós. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, vêm fazer curso de autoestima com a gente, né? Inclusive já convido você, dia 25 de março tem curso de autoestima no nosso WhatsApp. E as pessoas estão engasgadas. A gente usa um recurso dentro do curso que é a escrita terapêutica, para você colocar para fora. Não dá para ficar com tudo isso engasgado. A gente precisa chorar, a gente precisa gritar, a gente precisa soltar. E tem maneiras de fazer isso, né? Eu não preciso agredir ninguém para isso, mas eu preciso colocar para fora. Então, isso é um ponto importante, né? Que alivia um pouco essa pressão da negação. Então, esse é um ponto chave. O segundo ponto, né, além de desabafar, chorar, é conversar com pessoas que possam te auxiliar. Não conversar com pessoas que vai te levar ao senso vingativo, a dar o troco. Tem gente que inclusive chega para você e fala assim, calma amiga, fica tranquila que as coisas ainda vão piorar. Quer dizer, que tipo de amigo, né, ou amiga vai te passar esse tipo de mensagem, que as coisas vão piorar? Isso não faz sentido. E tem muita gente ao nosso redor que responde a isso de acordo com as experiências que teve. E cada um tem a sua experiência, é diferente. Cada um é um. O que você vai passar, o que você vai passar. Basicamente não precisa ser exatamente o que o outro vai passar. A gente passa às vezes de maneiras diferentes, né? Então, ficar com pessoas que possam lhe dar uma realidade positiva, né? Te dar o apoio. O apoio é importante. Então, nessa negação toda aqui, essa é a primeira coisa que a gente precisa se fortalecer, o processo de adaptação. O segundo ponto é que a gente vai ficar com raiva, e muita raiva. Essa raiva, às vezes, é porque você achou que foi passado para trás, achou, por exemplo, que você está desempregado agora e não vai conseguir um próximo emprego, achou que você está sozinha com tanta responsabilidade e o outro está muito bem ou a outra está muito bem. Inclusive a gente sempre vai vigiar o outro para ver se o outro está melhor. Se o outro está melhor, a raiva piora. Se lá na empresa já pegaram um outro funcionário, a minha raiva piora. Se aquela pessoa que me passou a perna pegou um dinheiro e está gastando, está se divertindo, isso daí causa mais raiva ainda. Lembra que nós falamos? Nosso senso de justiça. Então, a gente precisa entender, né, que com raiva nós vamos nos prejudicar. Então não adianta muito isso não, eu tenho que trabalhar essa raiva. Então o que fazer? Muitas vezes é mudar o foco e segundo entender, né, que todos nós temos a nossa parcela de culpa. Pessoa que está na empresa, por exemplo, e foi demitida, ela tem a parcela de culpa. Pessoa que tem um relacionamento e não deu certo, ela tem a parcela de culpa. A pessoa que foi lá e foi ludibriada, ela tem uma parcela de culpa. Só que aí, quando eu falo culpa, as pessoas se paralisam. Porque a culpa é como se fosse um paralisador. Então você precisa começar a entender de uma maneira diferente. Eu tenho uma parcela de responsabilidade. Eu estava dentro daquela situação junto com a pessoa. Então, o fundamento para a gente eliminar nossa raiva é entender que eu também sou responsável. Eu também tive minha parte na cocriação de tudo isso. Eu estou criando aquele acontecimento junto com a pessoa.
Então tem algumas coisas que eu deixei de fazer. Nem sempre é o que eu fiz de errado, mas aquilo que eu deixei de fazer certo. Então tem muito disso que a gente precisa começar a entender. A partir do instante que você começa a entender que deixou de fazer alguma coisa, que poderia ser diferente se eu fizesse assim, eu começo a entender também que não é necessário a raiva para com o outro, nem para comigo. Senão eu direciono a raiva comigo e vira culpa também. Então eu preciso parar um segundo, me fortalecer no entendimento, entender a questão melhor. Poderia ter feito diferente? Poderia. Só que eu vou utilizar esse poderia num próximo evento. Eu vou me dar a oportunidade de errar e usar isso no meu próximo evento, minha próxima experiência, como uma cautela. Sabe quando você extrai alguma coisa daqui? Sabe, lembra que nós falamos do buraco? Eu caí no buraco, mas agora eu estou atento, né? Porque eu também não observei o buraco. Então, quando eu chego perto do buraco, agora eu sei que eu não posso dar o próximo passo. Eu preciso pular. Então, num próximo relacionamento, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu posso ir até aqui. E agora eu vou fazer de uma maneira diferente. Isso é fortalecedor. Isso me leva ao crescimento, ao me conhecer melhor. E o terceiro passo, né? O terceiro passo é importante, porque tem muita gente que passa por isso. Ela fala assim, eu preciso de uma segunda chance. Então, mesmo diante dos cacos todos jogados lá, né? Você vira um caco, né? Parece que acabou o mundo. Então, você acredita que dá para ter uma segunda chance. E uma segunda chance, ela tem uma fórmula especial. O outro tem que querer. Se o outro não quiser, não adianta. Porque às vezes a segunda chance, só eu que estou querendo, né? Só eu querendo não adianta. Segunda chance depende de duas partes, não de uma. Então é uma fantasia a segunda chance. Se você se fantasiar na segunda chance, você vai ter os mesmos problemas no futuro. Por quê? Veja bem, eu quero, o outro não quer, não funciona. Eu imploro para o outro querer, não funciona. Eu faço de tudo para o outro querer uma segunda chance, não funciona. Não funciona. É melhor encerrar o ciclo por aí. Quando o outro não quer, o nível de consciência dele diz para ele, eu não quero. Então, é muito diferente do que eu estou planejando. E a pessoa não está amadurecendo para querer. Esse é o primeiro fato. Você chegar na empresa que te mandou embora e falar, pelo amor de Deus, me emprega de novo. Também não vai acontecer. Porque a pessoa já tomou a decisão, você está demitido. Ou naquela pessoa, por exemplo, que fez um trabalho com você, alguma coisa, e levou dinheiro seu. Você está magoado, chateado, você vai querer refazer alguma coisa com essa pessoa? Chega a ser absurdo se algumas características na pessoa, e mesmo no laço de vocês, não mudou. Não mudar. E por vezes, né, em se tratando de relacionamento, eu sou muito, dou muito crédito às coisas se consertarem. Mas para isso precisa de modificações bem amplas e não é do dia para o outro. Então precisa querer, no contexto, senão não funciona. Se o outro não quer, pode esquecer. Então a gente já começa a encerrar o ciclo por aí. Para você entender que não há chances. Então, quando eu começo a entender, eu começo a soltar. Porque eu estou me iludindo. Eu estou fantasiando. Eu estou esperando. Então tem gente que espera, né? Eu sento e espero a boa vontade do outro tomar uma decisão de voltar. Isso demora 1, 2, 5, 10 anos e não acontece. Esperar não é muito inteligente em algumas situações. Talvez em outras sim. Mas em algumas outras não. Então, eu preciso entender, né, que se o outro não quer, não adianta eu me enganar. É muito mais fácil eu tentar fazer eu compreender e aceitar. Aí é aceitação. Então, hoje nós temos 3 pontos, né? O primeiro que eu falei, que é justamente sobre a negação. Depois é sobre a raiva. Ela não vai nos ajudar. E o terceiro é essa segunda chance, que é a ilusão. A gente quer alguma coisa, a gente é iludido, acreditando que depois que reatar tudo vai ser diferente. E não vai. Não vai.
Tem que ter muita mudança de estrutura e ambas as partes têm que querer. O que isso nem sempre acontece. Então você fica no mar da ilusão, passa 1, 2, 5, 10, 20 anos. E olha, passa tanto tempo assim, a minha experiência profissional dentro de consultório mostra muitas vezes pessoas que têm 3 anos lá, esperando a outra pessoa voltar. 5 anos lá, esperando que a outra pessoa restaure um relacionamento. 20 anos, eu já peguei casos de 20 anos que a pessoa está lá, esperando. Imagina você perder 20 anos da tua vida, esperando pela boa vontade de alguém, quer dizer, ela está imersa numa ilusão. Ela não fechou o ciclo. Quem está saindo perdendo 20 anos da vida nesse sistema é você que está perdendo a sua vida. Ela não entrou naquele estágio de entender que nós somos 8 bilhões. Ela se fechou. Então, ela começa a perceber, ela vive uma vida que não é, que é mal vivida. Depois de 20 anos, isso vira uma catástrofe. Porque ela olha para trás e o que ela vê? A perda do tempo dela. Então hoje, para o segundo, né? Vamos deixar ir? Vamos. Vamos aceitar? Vamos, é melhor do que negar. Aceite. Dá para mudar? Não dá para mudar. Ah, eu estou rejeitado, Dr. Paulo. Não, você não foi rejeitada. Fui abandonada. Não foi abandonada. Esqueça isso. Esqueça essas coisas. Essas coisas, elas não fazem parte da realidade. São os nossos sentimentos aflorando isso, né? A pessoa fez outra escolha. A pessoa que nos passou a perna, deixa seguir o caminho dela. Fomos dispensados do trabalho, tenho novas oportunidades. Se eu me abrir, eu tenho nova oportunidade. Se eu me fechar, eu vou amargurar o desemprego por 2, 3, 4 anos. Então, o momento é você parar um segundinho e começar a aceitar. O vídeo de hoje fala sobre isso. Fala que o termômetro para isso é mais ou menos assim. Se eu sinto raiva, eu não aceitei. Se minha raiva está indo embora, eu estou aceitando. E aí já estou pronto para o próximo passo, que é fechar o ciclo, que é concluir. Você sabe que nós temos um curso para isso, né? Não dá para mim falar sobre deixar ir aqui tão rapidamente. Por quê? Porque isso envolve a minha vida, né? A minha existência. Tem muita gente que fala assim, Dr. Paulo, chega no WhatsApp e fala, Dr. Paulo, eu perdi uma pessoa querida e eu queria que o senhor me desse palavras ou entendimento que fizesse eu entender tudo isso. Não dá para me falar em 1 hora, 2 horas para a pessoa tudo isso. Por isso que nós criamos um curso, um passo a passo, para as pessoas se livrarem de tanta coisa que impede dela seguir em frente. É o Limpeza Emocional 21 dias. É passo por passo, são degraus. Que eu começo aqui e eu vou até lá em cima. E eu tenho que passar um por um, é uma fase. É como se fosse um videogame, né? Para você chegar lá no sucesso, você tem que passar fase por fase. Umas são difíceis, eu vou ter que tentar, vou ter que me desafiar, vou ter que praticar aquilo lá, vou ter que colocar para fora. É fase por fase, mas eu tenho que passar por aquilo. Então, eu até indico às pessoas, faz o curso de Limpeza Emocional, 21 dias. Tem uma plataforma especial para isso. Entra aqui no nosso WhatsApp e você vai entender o que eu estou falando. Bom, mas indiferente disso, é hora de a gente usar o termômetro. Diminuir minha raiva, eu já estou começando a aceitar. Diminuir meu medo, eu estou começando a aceitar, me adaptar à realidade nova. Quando eu me adapto à realidade nova, as coisas começam a mudar. E aí a gente passa para o próximo vídeo, que é o próximo vídeo de amanhã, dessa semana. Que aí nós vamos ver, na prática, como que nós vamos fechar esse ciclo. Ok? Bom, eu espero que essa pincelada de hoje possa trazer para você um pouco mais de entendimento, para que a gente coloque em prática depois as ferramentas certas. E aí consiga, é claro, né, de uma forma mais simples e profunda, chegar nessa liberação. Seguir em frente. Não ficar atado a coisas que já foram, não vão retornar, e talvez, se retornar, não será a mesma coisa. E se eu não estiver preparado, também não vai concluir numa melhoria. Eu sempre falo, a esperança aqui, ela não é tão positiva. Às vezes existe 2 tipos de esperança. E uma delas é enganosa. Talvez essa esperança seja a que você está caindo, né? Então precisa tomar um cuidado, porque você fecha a tua vida por uma esperança que está te enganando. Então hoje, segue o vídeo sobre o tema,
né? Deixar ir. Espero que você tenha gostado, né? E encontro você no próximo vídeo. Lembrando que amanhã, dia 25, começa cursos de autoestima no nosso WhatsApp, que é muito bom para as pessoas que estão com esse processo, essa dificuldade de deixar ir. Então vem participar com a gente, tá ok? Bom, não se esqueça, faz a sua quarentena, se mantenha hidratado, lave bem as mãos, mantenha a higiene, o álcool gel, a máscara, não saia muito na rua, nas aglomerações, faz o seu papel. Lembre-se, é importante ter um medo preventivo e assim a gente vai chegar lá, todos juntos. Um forte abraço para você, eu encontro você no próximo vídeo. Até lá!